Boa tarde, pessoal. A paz de Deus com todos, com todas. Gente, não repare a minha roupa aqui de uns 50 anos, no mínimo tem esse vestido. E esse bolero, então, nunca mais volta na moda, mas hoje eu decidi usar. Enfim, não tô aqui para mostrar roupa porque eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu quero falar sobre relacionamento abusivo. Gente, só quem passou por um relacionamento abusivo sabe realmente o dano que causa na cabeça da gente, o dano físico que causa. Às vezes você está passando por um relacionamento abusivo, por um relacionamento tóxico, ou com o marido, ou com família, ou com filho, ou enfim, gente, algum relacionamento, às vezes até no trabalho mesmo. Mas assim, só vai saber o que você está passando quem passou por algo semelhante, quem passou por algo parecido. Quantas vezes, quando eu ia desabafar com alguém, quando eu ia pedir um conselho para alguém, eu ia conversar com alguém e a pessoa é muito crente, tá? Isso eu tô falando na minha visão do meio evangélico, tá? A pessoa muito crente falava assim para mim: mas irmã, é só orar mais, é só entregar na mão de Deus, é só fazer um voto, é só não responder, não revidar. Gente, não é simples assim. Não é simples assim. Quando você tá no relacionamento tóxico, quando a pessoa quer achar um motivo para brigar, ela cria um motivo. Então você não precisa dar motivo. Você não precisa abrir a boca, que a pessoa vai criar um motivo para te provocar, para te alfinetar, para te fazer você responder, e qualquer coisa que você fale, ela vai usar contra você. Se você não falar, ela vai usar contra você. Ela vai falar assim: ah, você não quer conversar. Eu tô tentando conversar e você não tá querendo conversar. Eu não vou tentar mais conversar com você. Então, ela vai manipular todas as situações. E isso é um relacionamento abusivo, tá, gente? Não tô falando que todos os casos são iguais. Mas se você tá num relacionamento abusivo, a pessoa vai usar, você querendo ou não, ela vai usar todos os meios para manipular a situação, manipular a conversa, manipular outras pessoas contra você. Então, às vezes, você quer desabafar com alguém, mas às vezes a pessoa não vai saber, não vai entender, não tem noção do que você está passando. Porque a pessoa não passou, graças a Deus, não passou por um relacionamento abusivo. Então você vai conversar com um cooperador, você vai conversar com um ancião, você vai conversar com uma amiga que fala assim: ai, mas se fosse eu, aí as pessoas falam assim: ai, mas se fosse eu faria assim, faria assado. Mas não é. Mas você não tem noção do que a pessoa que está no relacionamento abusivo está passando. Então, não adianta você pedir conselho de alguém que não sabe pelo que você está passando. O meu conselho para você que está num relacionamento abusivo, principalmente cristão, procura um psicólogo. Ai, mas eu sou crente, eu tenho que entregar na mão de Deus. Gente, somos servos de Deus, somos crentes sim, mas a psicologia, ela vai tratar a nossa mente. Às vezes coisas inconsciente, você faz coisas inconsciente. Você tem que tratar a tua mente, você tem que procurar ajuda. Se você está tendo crise de ansiedade, se você está tendo tique nervoso, se você está tendo compulsão alimentar, se você está tendo insônia ou quer dormir demais, que foi o meu caso quando eu estava
passando por um momento muito difícil, o mais difícil da minha situação, eu queria dormir. Eu só queria dormir, porque dormindo eu não via nada, não pensava em nada. Então, além dos pesadelos, né? Mas o meu corpo queria só se desligar, porque não estava suportando mais a situação. Então, cada corpo vai reagir de uma forma para se proteger, para se defender do relacionamento abusivo. Gente, eu estava conversando com um irmão hoje, uma pessoa que eu já acompanho a vida dele faz tempo. Ele não tem vontade de voltar para casa. E eu já passei por isso. Eu não tinha vontade de ir para casa, de voltar para casa. Eu ia para casa de alguém ou ia para a igreja. Quando eu estava voltando para casa, eu começava a chorar dentro do carro, eu começava a chorar porque eu não queria estar dentro da minha casa. Eu não queria chegar em casa e ver toda aquela situação, aquele clima tenso. Por mais que às vezes não seja briga verbal o tempo todo, que às vezes a pessoa acha, o relacionamento é isso. Não, abusivo não é isso. Às vezes a falta de diálogo, às vezes só de você chegar em casa e a pessoa te olhar atravessado, já te julgando, já sabe, te cobrando a hora por causa que você ficou 20 minutos, demorou o culto um pouco mais e você chegou em casa. Qualquer coisa, a pessoa já tá te olhando torto, você vê aquela situação. Gente, isso causa um dano tão grande no nosso organismo. Como hoje, né, tem muito vídeo explicativo, todo o estresse que a gente vive, ele libera cortisol no nosso cérebro. E o cortisol, o excesso de cortisol, ele vai causando diversas doenças, muitas doenças no nosso corpo. Então a gente vai adoecendo, sabe? Tem uns que tem compulsão alimentar, outros param de se alimentar, você não consegue dormir ou dorme demais, você começa a ter tique nervoso, de se coçar, de comer unha, de arrancar os corinhos da boca, você começa a ter tipos assim, alguma coisa teu corpo vai tentar fazer para se distrair do estresse. Então você vai gerar algum vício ou gerar alguma válvula de escape, às vezes inconsciente, você nem tá relacionando isso com o teu relacionamento, tá? Mas que pode vir gerar você vai ter crise de ansiedade, você vai caminhar para uma depressão, você vai ter problemas sérios de saúde. Então, se você tá num relacionamento abusivo, gente, busque ajuda, vai no psicólogo, procura um tratamento, faça tudo o que tiver no teu alcance, materialmente falando, fisicamente falando, porque tem coisas que é só Deus mesmo para fazer na vida da gente, né? Mas tenha na tua consciência que você está buscando todos os recursos possíveis nessa terra para resolver o teu problema, para entender a outra pessoa, se é que é possível, às vezes, você entender a outra pessoa, porque determinados casos não tem como você entender a outra pessoa se a outra pessoa não dá brecha para você entender, não tenta solucionar os problemas, né? Tipo, só você tá errado e ponto final e, né, a outra pessoa tá sempre certa. No caso do narcisista, não tem como entrar num acordo, não tem como. Mas, gente, o relacionamento ruim adoece você. Você vai ficar doente, você vai ficar depressivo. Então, busque ajuda. O meu conselho é busque ajuda profissional. Não só, às vezes você vai chegar no extremo, que você vai ter que, depois de buscar ajuda profissional, você vai ter que ir no ancião da tua igreja, no cooperador da tua igreja. Só que já fique ciente que muitas vezes eles não têm muito o que fazer, né? Eles simplesmente vai falar para você, se você se divorciar, você vai ficar sem liberdade por divorciar por incompatibilidade de gene, né? Que foi o meu caso. Fica ambos sem liberdade. No caso, se alguém
arrumar outro cônjuge vai estar pecando, quem arrumar outro cônjuge pecando, primeiro vai estar pecando, né? Conforme as pessoas entendem a escritura. Porém, gente, isso é uma regra do homem, é um discernimento da palavra de Deus que o homem procura entender, né? Do jeito que a pessoa entende. Só que a salvação não depende de você ter ministério na igreja, não depende de você ter liberdade na igreja, não depende da aceitação do ancião, do cooperador, da irmandade, não depende. Porque o que está no seu coração, o que você vive entre quatro paredes, só Deus sabe. Só Deus vai julgar, né? Só Deus vai entender. E uma coisa é certa, o tempo mostra a verdade. Tem coisas, mas a pessoa é errada, fulano não sei o quê. Tem coisas que não precisa você falar nada, porque o tempo vai mostrar quem estava falando a verdade, quem estava servindo a Deus de coração sincero, quem estava errado na situação. O tempo vai mostrar, porque ninguém sustenta uma máscara a vida toda. Ninguém sustenta. Ninguém sustenta. No mesmo ambiente, às vezes a pessoa muda de ambiente para conseguir sustentar uma outra personalidade, um outro personagem, mas não sustenta uma máscara a vida toda. Então, meu conselho é isso: busque ajuda médica, busque ajuda psicológica, busque. Eu tenho uma reclamação. Para fazer. Eu acho que nas igrejas devia ter um suporte psicológico para casais, sabe? Porque relacionamento entre pessoas, gente, é uma coisa muito complicada. As pessoas são muito diferentes e são muito manipuladoras. Cada um vai contar. Eu vou contar a versão da minha história, ele vai contar a versão dele, da história dele. Então, cada um vai puxar a farinha pro seu lado. As pessoas são muito manipuladoras, mentirosas, porque a pessoa não quer ser julgada, não quer expor os seus defeitos, não quer expor os seus erros. E eu não tô falando que eu sou perfeita, porque eu não sou perfeita. Mas ninguém quer encarar os seus erros, olhar no espelho, encarar verdadeiramente os seus defeitos para poder se consertar. É por isso que muitas vezes, Deus coloca a gente, né, na maioria das vezes, Deus permite uma prensa na nossa vida, permite uma prova na nossa vida para a gente poder nos consertar naquele erro, naquele defeito, naquela fraqueza que a gente tem. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. E é isso, gente. Se você tá passando por um relacionamento abusivo, procure conselho de alguém que já passou pelo que você está passando e que superou e que tem entendimento para te dar um auxílio. Busque ajuda de um profissional, busque ajuda médica, porque ninguém merece viver adoecido num relacionamento abusivo, tá bom? Era isso que eu gostaria de falar hoje. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.